Bora lá, gente! Já pararam para pensar por que algumas frases em português simplesmente são certas e outras nem tanto? Pois é, a resposta está numa força quase invisível que organiza o nosso idioma, a tal da concordância. Hoje a gente vai mergulhar nessa lógica secreta para entender como ela faz tudo funcionar direitinho. Vamos começar com um teste bem rápido. Dentre essas duas, qual que soa mais natural? Quem falou a letra B, nós vamos à praia, acertou na mosca. A intuição já nos diz, né? Isso aí é a concordância em plena ação. E agora, vamos entender o porquê disso. A primeira grande ideia para entender isso é pensar na concordância como se fosse harmonia numa música, sabe? As palavras não estão ali jogadas de qualquer jeito. Elas se ajustam, elas conversam entre si para que a frase soe afinada, para que a mensagem chegue limpinha. Então, afinal de contas, o que é concordância? Bom, de forma bem simples, é o processo de fazer as palavras combinarem. Uma palavra muda um pouquinho a sua forma para se encaixar na outra, tipo peça de quebra-cabeça, sabe? E isso cria uma conexão lógica que a gente entende na hora. E essa harmonia toda se divide em duas grandes famílias. De um lado, a concordância nominal, que é sobre os nomes e quem anda com eles, e do outro, a concordância verbal, que define quem é que manda na ação da frase. Vamos dar uma olhada de perto em cada uma. Começando pela concordância nominal. Uma boa forma de pensar nela é como um time. O substantivo, o nome, é o craque do time. E todas as outras palavras que estão ali pertinho dele, o artigo, o adjetivo, todas elas têm que usar o mesmo uniforme. E a regra de ouro aqui é bem direta. As palavras que acompanham o substantivo precisam combinar com ele em duas coisas: gênero, ou seja, se é masculino ou feminino, e número, se está no singular ou no plural. É basicamente isso. Olha só esse exemplo prático. As casas novas. A palavra-chave aqui é casas. Ela é feminina e está no plural. O que acontece? Todo mundo em volta segue o líder. Por isso fica as e novas, tudo no feminino e no plural. Tudo combinando. Perfeito. Agora, mudando de campo, vamos para a concordância verbal. Se a nominal era sobre um time, aqui a coisa é diferente. É mais sobre hierarquia. Pensa que o sujeito da frase é o chefe, é quem dá as ordens. E o verbo? O verbo obedece. A regra de ouro aqui é quase uma lei. O verbo concorda em pessoa e número com o seu sujeito. Ou seja, o verbo não tem vontade própria. Ele se transforma para mostrar exatamente quem está fazendo a ação e se é uma pessoa só ou um grupo. E é muito legal ver essa dança acontecendo. Olha como o verbo cantar muda totalmente. De eu canto para nós cantamos, ou eles cantam. Cada finalzinho do verbo é um espelho perfeito de quem é o sujeito. É uma sintonia fina. E olha, tem um macete, um passo a passo que não tem erro. Quer ver? Primeiro, ache o verbo na frase. Segundo, pergunte para o verbo quem ou o quê. A resposta vai ser o sujeito. E terceiro, é só fazer o verbo combinar com essa resposta. Pronto, concordância feita. Mas, claro, o português adora um desafio, né? Então, agora que a gente já pegou o básico, vamos para os casos especiais. E não é para complicar, não. É para mostrar como a nossa língua é rica e cheia de detalhes interessantes. E aqui o negócio fica bom de verdade. E se o sujeito for uma porcentagem? O verbo combina com quem? O mais incrível é que nem os grandes gramáticos concordam 100%. Alguns, como o Segala, dizem que o verbo tem que concordar com o número. Outros, tipo Bechara, já dão uma folga, dizem que pode concordar com o que vem depois. E isso é sensacional, porque mostra que a língua não é matemática, ela é viva. E tem outros casos clássicos de dúvida. O verbo haver, quando significa existir, é teimoso, fica sempre no singular. Já com expressões tipo a maioria de, a regra é mais flexível, tanto o singular quanto o plural estão valendo. E quando uma frase inteira é a sujeito, o verbo também fica no singular. São pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Então, depois de passar por tudo isso, a gente percebe que a concordância é como se fosse um mapa. Um mapa para a gente navegar pela língua portuguesa com mais segurança, com mais clareza. E no fim das contas, a grande lição é esta. O objetivo da concordância não é criar regras complicadas. O objetivo é clareza. É a ferramenta que a gente usa para que a nossa ideia chegue lá do outro lado, sem nenhum ruído, com precisão e, por que não dizer, com uma certa elegância. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A gente viu que a língua não para, ela está sempre evoluindo. Então fica a pergunta no ar. Qual dessas regras que a gente viu hoje tem mais chance de ser totalmente diferente daqui a uns 50 anos?
É um bom jeito de a gente continuar pensando sobre essa evolução fascinante do nosso idioma.